tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Sintam-se amorosamente acolhidos pela espiritualidade que aqui se faz presente. Para a nossa harmonização de hoje, eu vou ler Sabedoria Todo Dia de Lourival Lopes, que nos diz o seguinte: a vida é de rosas, mas pode-se indagar, como assim, se nela há contratempos, sustos, espinhos? A questão não é o que lhe acontece de bom ou de ruim, é como você trata o que acontece. Se vem o contratempo, o susto, a dificuldade e você resiste, confia em si e age. Esses espinhos nada são. A vida é de rosas, de paz, de alegrias. Quando você considera que tudo nela existe para o seu bem, o seu progresso. Seja alegre. Há rosas na vida de quem tem um jardim no coração. Com essas palavras, então, que nos conduzem ao pensamento de que podemos sempre ver flores além dos espinhos, no jardim de Deus, eu convido a todos para fecharmos os olhos e elevarmos uma prece de louvor e de gratidão ao nosso Pai, esse Deus de amor, este Deus misericordioso, este Deus que nos deu a oportunidade divina de estarmos aqui hoje, que nos deu este corpo perfeito, que nos concede a família, o alimento e todas as oportunidades diárias para o progresso e a evolução. Que nós possamos aproveitar cada uma dessas possibilidades, inclusive a de hoje, e aproveitarmos todos os esclarecimentos sobre a doutrina, essa doutrina de amor, de luz, de paz e acolhimento, e levar esses ensinamentos ao nosso coração e ao nosso dia a dia, sempre nos espelhando no nosso Mestre querido, nos seus ensinamentos e na sua vivência. Que a paz e o amor do Cristo nos envolva a todos neste momento. Que assim seja. Hoje a nossa colega vai nos falar sobre a importância do silêncio. Boa tarde, amigos, aos que se encontram aqui de forma presencial e também aos nossos amigos que nos acompanham através das redes sociais. Que o Mestre Jesus possa nos inspirar para o êxito dessas reflexões. A importância do silêncio. Não existiria som se não houvesse o silêncio. Não haveria luz se não fosse a escuridão. A vida é mesmo assim, dia e noite, não e sim. Eu te amo calado, como quem ouve uma sinfonia de silêncios e de luz. Nós somos medo e desejo. Somos feitos de silêncio e som. Tem certas coisas que eu não sei dizer. Esse é um trecho da música Certas Coisas, do poeta, compositor e cantor Lulu Santos, onde ele nos leva a refletir através do som melodioso de uma canção. Também a poetisa Alta de Souza nos traz uma linda poesia intitulada Mensagem Fraterna, que foi psicografada por Chico Xavier e se encontra publicada no livro Parnaso del Túmulo, que diz assim: meu irmão,
tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado. Mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina, sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Esses 2 poemas foram escritos por espíritos diferentes, encarnados em séculos diferentes. Um encarnado como homem, o outro como mulher, mas ambos retratam a importância do silêncio interior para nos conectarmos ao nosso Criador. Quando nós lemos a biografia dos santos da Igreja Católica, dos apóstolos de Jesus ou de grandes vultos que se destacaram no mundo nas diversas áreas do conhecimento ou da sabedoria, nós descobrimos que todos eles cultivavam o hábito da prece, do silêncio interior e da meditação. O próprio Mestre Jesus, antes de dar início à sua missão, retirou-se para o deserto, onde meditou durante 40 dias. Moisés, o grande libertador do povo hebreu, também costumava subir em uma montanha e lá, isolado dos demais, falava com Deus. Inclusive, a Bíblia relata que foi em uma dessas ocasiões em que ele subiu a montanha para meditar, que ao descer ele trouxe as tábuas da lei, que eram uma espécie de placas esculpidas em pedra, onde estavam escritas as leis divinas, aquilo que nós conhecemos como os 10 mandamentos. Mas será que existe diferença entre rezar e meditar? Pesquisando sobre o tema, eu descobri que orar ou rezar é um exercício da fala, de pedir, de solicitar, de comunicar algo que nós desejamos, enquanto que meditar exercita a escuta e nos conecta com a observação, aguçando a nossa percepção interior, principalmente quando a atenção é direcionada ao silêncio interior. A vida hoje em dia é composta de muito ruído, de movimento, de falação. São carros de som circulando pelas ruas. Quando nós entramos no carro, a primeira coisa que nós fazemos é ligar o rádio ou o som. Em casa, a TV fica ligada o tempo todo, ou então nós estamos conectados na internet, pelo computador, pelo celular, enfim, estamos sempre conectados. E a própria língua nossa já não é mais suficiente para nós falarmos. Já estamos usando os dedos para digitar e falar. Parece que as pessoas sentem uma grande necessidade de falar, de dizer, de colocar para fora aquilo que pensam. Mas também muitas vezes o que falam são coisas vazias, fúteis, porque para dizer algo que tenha sentido é necessário refletir, elaborar o pensamento, utilizando o raciocínio. Mas quando a ansiedade toma conta, a maioria das pessoas não para refletir, apenas joga para o mundo que vai na sua mente. O Espírito Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, nos diz
que nós não sabemos o que falamos e nem sabemos o que pedimos, e que a maioria dos crentes se dirigem a Deus com o propósito único de pedir alguma coisa, e que raros são aqueles que se dirigem a Deus na atitude verdadeira dos filhos conscientes, interessados em saber quais são os objetivos de Deus para cada um de nós, no que se refere à melhoria dos conhecimentos ou do nosso desenvolvimento moral. Mas Emmanuel também diz que quase todos nós preferimos o ato de implorar, de teimar, de nos impor ao carinho de Deus, que só quer a nossa evolução. Então, nós nos assemelhamos com pedichões imaturos, abandonamos o caminho reto e nos rebelamos contra ele. E então surgem as dores, os desastres. Na oração, a gente fala com Deus. Na meditação, nós nos abrimos para ouvir Deus falar conosco. Certa vez, um repórter perguntou à Madre Teresa de Calcutá como ela orava. E ela respondeu que orava em silêncio. E ele, meio atrevido até, questionou: mas e a senhora escuta o quê? O que Deus responde para a senhora? Ela olhou para ele com imenso amor e respondeu: sabe, meu filho, Deus também responde em silêncio. E ele ficou tão atrapalhado com aquela resposta que não conseguiu perguntar mais nada, porque a sua inteligência não tinha o alcance espiritual para compreender aquela informação. Vejam, ela orava em silêncio e também ouvia a resposta em silêncio. Essa é uma linguagem profunda dos grandes místicos, a linguagem da alma, da intuição, que está além das palavras. Joana de Ângeles, nas suas obras, fala muito a respeito dos benefícios da meditação. Ela diz que a prece tem a disposição de formular com limpidez as nossas questões, as nossas dificuldades, e que a meditação é o espaço que oportuniza a quietude, o silêncio, para que possamos captar as respostas divinas. Então, se nós precisamos da prece para nos conectar com Deus, também precisamos da meditação, da quietude interior, para ouvir as orientações, as intuições espirituais. E então, nós podemos retomar o poema de Alta de Souza, lá no segundo verso, quando ela vai nos dizer: volve, ou seja, volta ao teu tempo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. A meditação é uma técnica de introspecção utilizada por muitas filosofias religiosas há milênios, como caminho para o autoconhecimento e a transformação moral. E atualmente, uma corrente de meditação chamada Mindfulness, ou atenção plena em português, vem ganhando grande destaque na área da saúde e da medicina. O médico e pesquisador Dr. John Kabat-Zinn resolveu adaptar algumas técnicas de meditação do budismo, testando-as com os seus pacientes no Centro Médico de Massachusetts, nos Estados Unidos, e vem obtendo excelentes resultados
que já foram publicados em várias revistas científicas. E ele diz então que essa técnica chamada mindfulness ou atenção plena é um estado onde nós treinamos qualidades de atenção voltadas ao momento presente. Que através do treinamento desse tipo de meditação, aprendemos a perceber os pensamentos, as sensações corporais e as emoções no momento em que elas ocorrem, mas sem reagir a elas. E com isso, aprendemos a fazer escolhas mais conscientes, mais funcionais, influenciando positivamente na maneira como nós lidamos com os desafios diários. E ele conclui que através da meditação nós podemos aprender a regular as emoções, aquelas desafiadoras, e a criar um espaço mental de equilíbrio interior, de serenidade. Carl Gustav Jung, um eminente psicólogo do século passado, disse uma frase muito interessante. Ele disse assim: quem olha para fora sonha, e quem olha para dentro desperta. Que essa frase é muito interessante, mas como nós podemos compreender essas palavras? Talvez possa ser assim: quem olha para fora sonha. Então, quando nós olhamos para fora, para o mundo, para as pessoas, nosso parâmetro é de julgamento, de avaliação. Então, nós vemos algo bonito e queremos comprar aquilo. Nós vemos a beleza de uma outra pessoa e queremos nos mudar, nos transformar, investir no nosso aperfeiçoamento da aparência para sermos igual a ela. Nós vemos um carro novo e desejamos ter um igual. E ficamos então reféns do desejo, da insatisfação. Por isso, olhar para fora de nós cria sonhos, desejos, fantasias, falsas alegrias, mas cria também ilusão, vazio interior. E como as coisas do mundo mudam muito rápido, a moda, as tendências, então nós acabamos sempre correndo atrás da máquina, porque estamos sempre insatisfeitos. E a parte que diz quem olha para dentro desperta, nós poderíamos então analisar da seguinte forma: quando olhamos para dentro de nós, encontramos a nós mesmos, espíritos que têm dificuldades, que cometemos equívocos, sim, mas que também somos amorosos, bondosos, que amamos, que perdoamos. Ou seja, dentro de nós, nós encontramos a nossa essência espiritual. E se formos mais a fundo, compreendemos a abundância que temos à nossa disposição. Compreendemos que não precisamos de mais nada, porque dentro de nós existem reservas imensas, reservas de habilidades, de virtudes, de coragem, de amor, e que nós só precisamos descobri-las e trazê-las para a consciência. Elas já estão aqui dentro de nós. E mais, nós nunca as perderemos. Elas continuarão conosco, aqui nessa vida, no plano espiritual, nas vidas futuras. Então, quando nós nos voltamos para dentro de nós, através do silêncio interior, da meditação, nós despertamos para nossa realidade como espíritos imortais e compreendemos que Deus já nos deu tudo que nós necessitamos para evoluir e atingir a felicidade plena.
Todos os recursos já estão dentro de nós, em germe, em forma de pequenas sementes, aguardando que sejam descobertas, cultivadas e utilizadas para o nosso progresso individual e também para o progresso de toda a humanidade. Para finalizar as nossas reflexões a respeito da importância do silêncio e da necessidade de praticarmos esse retorno para dentro de nós mesmos, eu trago um pequeno texto de autoria do espírito Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, publicado no livro Ilumina-te. E o título é Não Esqueça o Principal. E a autora então nos diz: aquele que não faz silêncio interior, que não consegue olhar para dentro de si mesmo, que não possui serenidade para admirar uma paisagem, não sabe orar e, por conseguinte, não sabe encontrar Deus. E ela segue dizendo: Jesus estabeleceu que o reino de Deus está dentro de vós. Daí a necessidade urgente do indivíduo se concentrar, manter o foco, meditar e refletir. Contudo, enquanto se mantiver preso como um viciado à tecnologia, necessitando fugir de si mesmo a cada segundo, sem conseguir sequer manter uma conversa pessoal, sem recorrer a aparelhos eletrônicos a cada momento, ele não passará de um simples esboço de homem integral, a caminho da felicidade. Vejam a importância, então, de criarmos momentos de silêncio interior, de nos voltarmos para dentro de nós, de refletirmos sobre a nossa vida, sobre o que temos feito da nossa vida. O Mestre Jesus, em diversas ocasiões, disse que o reino de Deus está dentro de nós, que possamos acessar esse reino e trazê-lo para nossa vida, para a nossa convivência familiar. Mas depende, então, de cada um de nós esse esforço de fazer isso, de buscá-lo e de trazê-lo para nossa vida e para a nossa relação familiar e a nossa relação na sociedade em que vivemos. Minha gratidão pela oportunidade de trazer essas reflexões. Que Deus abençoe a cada um de nós e que o Mestre Jesus nos acompanhe, hoje e sempre. Uma boa tarde a todos. Eu convido a todos agora, com os nossos sentimentos e emoções serenados, a mais uma vez fecharmos os olhos e nos prepararmos para o passe espiritual coletivo. Amado Pai, Senhor dos mundos, soberanamente justo e bom, Tu que nos conhece íntima e verdadeiramente a cada um de nós, que conhece nossas dores e dúvidas. Nós queremos Te agradecer a oportunidade de conhecer o Evangelho do Divino Mestre Jesus, este irmão mais velho, amoroso, que nos trouxe os ensinamentos que necessitamos na evolução,
na seara do bem, no convívio com os nossos irmãos. Que nós possamos, ó Pai, abrir neste momento o nosso coração para receber os fluidos que a espiritualidade superior nos traz, para nos curar o corpo, nos curar o espírito, a cada um de nós, segundo a nossa necessidade e o nosso merecimento. Que possamos receber as Tuas bênçãos sob forma de perseverança, esperança e fé, para compreendermos que cada dificuldade que temos, podemos sobrepor, segurando na mão do Divino Mestre e saindo de cada uma destas situações como seres humanos melhores, mais fraternos, mais bondosos. Te rogamos, ó Pai, que possamos levar daqui também aos nossos lares um pouco deste sentimento de paz e serenidade que ora nos enche a alma, e que o amor do Cristo nos envolva a todos e nos acompanhe pelo resto dessa semana. Que assim seja. Boa tarde a todos.